Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos guia, a palavra de Deus que nos direciona. É por isso que nos voltamos com todo o amor do nosso coração à palavra do Senhor, para que a palavra de Deus seja o grande alimento da nossa vida, a cada dia da nossa existência. Senhor, eis-nos aqui. Nos colocamos diante da Tua presença, pedindo a Tua paz, a Tua bênção e a Tua direção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, fala ao nosso coração, dê-nos luz, dê-nos direção, dê-nos Tua palavra, Senhor, para que dela possamos viver, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, e é a Tua palavra que nós queremos guardar, é a Tua palavra que nós queremos praticar. É a Tua palavra, Senhor, que nós queremos que seja em nosso coração. Dai-nos hoje e sempre, Senhor, Tua bênção e Tua graça. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração, muita paz de Deus iluminando a sua vida. Nós meditamos a palavra de Deus que vem ao nosso encontro, e ela está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3. Hoje vamos meditar, é uma carta mais curta, né? Essa carta que Paulo escreveu à comunidade tessalônica, e hoje especialmente vamos concluí-la com o terceiro capítulo. Marque aí no seu caderno, escreva com a data de hoje. É assim que diz a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Por fim, né, a maneira como Paulo conclui, por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada como é entre vós. Orai também para que fiquemos livres das pessoas inconvenientes e más, pois a fé não é de todos. Então, esses dois versículos aqui têm uma ordem, tá? Então, a ordem de Deus, versículos 1 e 2. Capítulo 3, os versículos 1 e 2. Qual é a ordem? Primeiro, orar por nós. Paulo está pedindo oração por eles, né? Por eles e seus companheiros, Silvano e Timóteo. Para quê? Para que a palavra de Deus possa se espalhar rapidamente. E essa oração que Paulo pede para ele pede por toda a igreja. Então, é a oração que nós também pedimos a você. É a oração que nós suplicamos. Ore pela igreja. Ore por aqueles que estão à frente da igreja. Ore pelos ministros da igreja. Ore para que a palavra de Deus seja anunciada, para que a palavra de Deus seja proclamada, para que a palavra de Deus seja exaltada. Oremos, meus irmãos, para que este anúncio da palavra cada vez mais se espalhe em todo o mundo, porque só essa palavra tem o fermento da transformação, da renovação que o mundo tanto precisa. Então, que as portas possam se abrir para que a palavra de Deus chegue aos corações. E tem mais, o versículo 2 está pedindo oração também, para que se fique livre das pessoas inconvenientes. As pessoas inconvenientes, de fato, as pessoas que não convêm, e são aquelas pessoas que se colocam até atrapalhando. São as pessoas que vivem muitas vezes com questões tolas, inúteis, provocadores de discussões, provocadores de questões vãs, que impedem o progresso da palavra de Deus. Não, elas não questionam para edificar, elas questionam para tumultuar. Elas colocam dificuldade em tudo, veem problema em tudo, só não vem problema nelas mesmas. Mas no resto, tudo é problema. Ninguém presta, tudo está ruim. E elas, em vez de colaborarem para o progresso da palavra, elas procuram tumultuar. Isso é na comunidade de Tessalônica, isso são nas comunidades cristãs da época de Paulo, isso é nas comunidades cristãs dos nossos tempos. Há aqueles que se comportam como pessoas inconvenientes e muitas vezes pessoas más. E é interessante isso, porque Paulo não está se referindo às pessoas de fora da igreja, não. Paulo está se referindo às pessoas da própria comunidade. Pessoas que estão ali, movidas muitas vezes pela iniquidade, movidas pelos sentimentos malignos. Elas espalham
o veneno da discórdia, elas semeiam a semente da maldade, e é uma verdadeira perversidade em meio das nossas comunidades que não permitem. Então, São Paulo está abrindo para se livrar dessas pessoas, né? E aqui é uma coisa que eu acho muito importante. Nós, muitas vezes, paralisamos nossa ação evangelizadora, nós, muitas vezes, paramos o nosso próprio empenho evangélico porque nos detemos nessas forças negativas que vêm dessas pessoas. Então, a oração é o melhor caminho. Orar para o discernimento, orar para o fortalecimento, orar para que cada vez mais tenhamos discernimento para nos livrar desses tormentos. O versículo 3 traz para nós aqui um princípio eterno maravilhoso. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Então, um princípio eterno sublime. Deus é fiel. Quanto a isso, nós não precisamos ter nem dúvida. É preciso apenas se refugiar no Senhor. É preciso realmente se colocar nas mãos do Senhor, porque o Senhor nos liberta do maligno e das pessoas que trazem o mal ao nosso meio. Mas quanto a vós, irmãos, estamos certos no Senhor de que estáis fazendo e continuareis fazendo o que ordenamos. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e para a constância de Cristo. Dois elementos importantes para a fé. É o amor de Deus, que nunca pode faltar, e a constância da perseverança, a constância de estar crescendo, estar progredindo na fé em Cristo. Mas tem mais ordem de Deus para nós, a partir do versículo 6. Ordenamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que proceda de modo desordenado e contrário à tradição que de nós recebestes. Então, é preciso evitar irmãos que levam vida ociosa, preguiçosa, irmãos que não edificam naquilo que fazem, naquilo que dizem. A gente fala assim, mas a gente tem que amar a todos? Ora, o amor é para todos. Mas evitar, de toda forma, pessoas que são nocivas à nossa fé e ao nosso crescimento humano. Pessoas que são tóxicas, como é muito comum dizer no dia de hoje, né? Assim como nós temos que evitar elementos tóxicos. Eu entro num restaurante, ou estou em qualquer lugar público. Uma pessoa que fuma, eu não evito a pessoa, mas o cigarro dela. Então, aquilo que é tóxico. Tem pessoas que querem fumar o dia todo, então não dá para você ficar próximo, porque aquilo lá vai te contaminar, vai te fazer mal. A gente faz mais mal a você do que a pessoa que está fumando, né? E aí eu trago isso para as pessoas que têm uma vida desordenada, para as pessoas que não têm freio na boca, para as pessoas que são fofoqueiras, para as pessoas que são maledicentes, para as pessoas que são indecentes, para as pessoas que estão muitas vezes no nosso convívio, até de igreja, que não nos ajuda a crescer na fé. Tem pessoas que toda vez que se aproxima de você é para trazer uma coisa negativa. É para falar mal de alguém, é para distorcer, é para levar a vida sempre para aquele sabor amargo e azedo. E óbvio que as pessoas amargas e azedas também azedam e amargam a nossa vida. Óbvio que pessoas que trazem sempre coisas da vida desordenada, como diz a palavra, elas também desordenam a nossa vida. Por isso a gente tem que ter discernimento até quem ouvir, com quem sentar, com quem conversar, com quem partilhar a vida. Vós mesmos sabeis bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de modo desordenado. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, com esforço e cansaço de noite e de dia trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas assim agimos para que nós dessemos a vós como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, vos ordenamos que quem não quer trabalhar, também não coma. Isso aqui é um princípio de vida, mas é uma ordem de Paulo, tá? O versículo 10.
Eu vou dizer uma coisa com muita seriedade. Até em casa, a mãe tem que parar de ser boba. Desculpa a expressão aqui, ser boba. Tem que parar de ficar fazendo comida para quem não quer trabalhar. Tem que parar de ficar alimentando pessoas que não querem levar a vida a sério. Olha, aí eu quero trazer um elemento que é importante. Paulo está falando que ele trabalhava dia e noite para não ser pesado para ninguém. Trabalho deve fazer parte da vida de todo ser humano. Trabalho é que ordena a vida. A pessoa que não trabalha, você pode talvez cair naquela muleta, porque a vida está difícil, e está mesmo. Nós não ignoramos que o emprego não está fácil, então a gente pode até ficar desempregado, porque o emprego não depende muitas vezes da gente. O emprego depende de fatores de ordem social, de ordem econômica, né? A crise do desemprego acelera-se no mundo e, enfim, não vamos entrar nem nesse enredo aqui, não. Nós até podemos ficar desempregados, mas desocupados não, de forma alguma. Então tem gente que leva a vida desordenada, não faz nada, só come e dorme e engorda. Não, meus irmãos, todos temos que trabalhar. Quem não está trabalhando fora de casa, trabalha em casa, põe a ordem em casa. Porque muitas vezes você alimenta marmanjo dentro de casa que não dobra nem a coberta que dorme. Isso é incrível muitas vezes, como a vida de muitas pessoas é uma vida desordenada, desocupada, se ocupando o tempo inteiro de videogame, de celular, de computadores, enfim, de uma vida que não é exemplo. Nada justifica uma pessoa viver uma vida desordenada. A vida desordenada é uma vida desocupada que não se ocupa com o essencial. Então, tem muito trabalho para ser feito nesse mundo, na evangelização, na construção do bem, no cuidar da própria casa, no cuidar da própria vida. Não justifiquemos por não termos emprego ou não estar trabalhando. Isso vale para a criança, claro, dá para botar criança para se empregar, mas criança tem que aprender até a trabalhar em casa. O mínimo com a criança que não dobra uma coberta que dorme, você imagina que vida vai levar esse cidadão, né? Então vamos lá, não levemos, por favor, irmãos, uma vida desordenada. Eu falei de criança, mas o que tem de adolescente, de jovens, de adultos, muitas vezes, que levam uma vida ociosa. E a ociosidade, ela provoca muitos males para a vida. Por favor, nos apliquemos em fazer o bem. E essa ordem de Paulo tem que ser executada, inclusive dentro de casa. Quem não trabalha, não tem direito a comer. Deus abençoe você. Deixa eu trazer aqui conosco o nosso querido padre Antônio Xavier. Bem, hoje nós estamos diante de uma frase muito conhecida de maneira universal dentro da igreja e fora dela também. Bem, a comunidade dos Tessalonicenses, que esperavam então a volta do Senhor, começa a se questionar: se Jesus vai voltar amanhã, para que eu vou para a escola hoje? Para que eu vou trabalhar hoje? Se ele vai voltar semana que vem, para que eu vou começar esse empreendimento? Para que eu vou começar a construir uma casa? Se ele vai voltar daqui um mês, para que eu vou plantar se não vai dar nem tempo de colher? A gente vai trabalhar por nada? Se ele vai voltar o ano que vem, para que eu vou fazer uma faculdade se eu vou me perder aqui no meio do caminho, né? Vou me esforçar e depois ele volta e acabou, não teve sentido algum? Pois é, esse tipo de pensamento foi parar no meio dos Tessalonicenses e aqui Paulo repreende de maneira bem severa. A nós cabe planejar e aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. A Deus cabe executar a sua vontade no tempo que Ele assim desejar. Por isso, São Paulo condensa essas coisas dizendo: aquele que não trabalha também não deve comer, porque alguns estavam muito ocupados em fazer nada, nessa dinâmica. Não adianta de nada, não sei o quê, para que eu vou gastar meu tempo? Vejam que tem pessoas que perdem tempo, inclusive na sua vida, na sua juventude, achando que estão velhos demais para fazer determinadas coisas e depois, quando ficam velhos mesmo, se arrependem daquilo que deveriam ter feito e não fizeram. É isso que São Paulo está dizendo. A nós cabe planejar e executar bem aquilo que é vontade de Deus. Quando ele vai voltar, não sabemos. Sabemos que voltará, mas a ele cabe executar a sua vontade no tempo que ele quiser. Mas o nosso tempo é o tempo de fazer verdade aquelas palavras de Jesus no Evangelho de São João. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Senhor, que a Tua palavra ilumine nossa vida. Senhor, que a Tua palavra direcione os nossos passos. Senhor, que a Tua palavra nos ensine a viver a cada dia. Não deixei, Senhor, que levemos uma vida de forma desordenada, desorganizada.
Não permitais, Senhor, que vivamos uma vida ociosa, mas estejamos ocupados na prática do bem. E sejamos ocupados em trabalhar para o progresso da humanidade, para o progresso da fé. Sejamos ocupados em cuidarmos uns dos outros, mas jamais desocupados, Senhor, e vivendo uma vida desordenada e desorganizada. Que a Tua palavra, Senhor, nos impulsione a fazermos o bem, a vivermos o bem e a trabalharmos para a edificação do bem. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Deus no seu coração, paz de Deus iluminando a sua vida, paz de Deus direcionando os seus passos. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.